Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá meu irmão, olá minha irmã, a graça e a paz maravilhosa do nosso bom Deus esteja com vocês em mais este dia. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, levando a palavra do Senhor até você. Que nesses breves minutos seja abençoado poderosamente com essa palavra e você verá o próprio Deus falando com você. Sinta Deus falando ao seu coração, querendo tirar suas dúvidas, esclarecer coisas que você ainda não tem o compreendimento. Se aprofunde, leia as Sagradas Escrituras do Senhor, porque aqui está contido a palavra de Deus. E a Bíblia, meus irmãos, é o único livro em que quando nós lemos, o autor está ao nosso lado. Seja profundamente abençoado. Eu me chamo Tiago Freitas, estou aqui de Campina Grande, Paraíba, para levar a palavra até a você. Meus irmãos, quero ler para vocês Deuteronômio 29, o quinto livro do Pentateuco do Velho Testamento, o último livro escrito por Moisés. E eu tenho um tema que talvez seja a dúvida de muitas pessoas. É um tema que eu preciso que vocês prestem bastante atenção nesse programa para que você possa entender o motivo de algumas coisas acontecerem. E o nome do tema é: por que Deus permite que coisas ruins aconteçam? Meus irmãos, você não já se questionou sobre isso? Por que Deus permite que aconteçam coisas ruins? Por que Deus permite que um familiar nosso morra, uma pessoa seja assassinada, uma criança ela seja estrupada? Por que Deus permite que uma mulher seja morta pelo seu companheiro, que uma companheira mate o seu marido? Por que Deus permite o roubo? Por que Deus permite o latrocínio? Por que Deus permite tantas coisas ruins que nós vemos diariamente nos telejornais? E eu quero que vocês compreendam isto, não segundo o meu ponto de vista, mas segundo as Sagradas Escrituras do Senhor. Deuteronômio 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras da lei. Amém. Meus irmãos, nem tudo a gente vai ter compreendimento. Nem tudo a gente vai achar solução. Você já imaginaria, nós temos os nossos problemas, os nossos dilemas, as nossas aflições, as nossas dores, as nossas contas, as nossas obrigações com filhos, com esposa, com marido, no trabalho. E muitas das vezes nós nos sentimos tão fatigados. Imagina se nós tivéssemos o conhecimento de todo mundo, sobre todas as coisas, sobre tudo que faz. Eu lendo esse texto, eu me veio bastante à memória aquela passagem que fala que Moisés ele estava cansado, porque todas as causas do povo ele que julgava. E o seu sogro Jetro, ele vem e chega e diz: Moisés, não faça isso. É muito trabalho para você. Designe pessoas para que essas pessoas elas possam resolver causas pequenas. E aquelas causas que forem muito duras e severas, tragam a você. Porque Moisés ele falava face a face com Deus. E o povo tinha um respeito com Moisés muito grande. Meus irmãos, o porquê que acontecem coisas ruins? A palavra de Deus ela diz que o pecado ele nos afasta do Senhor. E para mim, a maior atrocidade que o ser humano já fez foi lá no jardim do Éden. Deus criou o homem, fez os animais, fez o firmamento, fez os peixes, as aves, os répteis, os animais domésticos e selváticos, criou a mulher para o homem, deu governo a ambos para que governassem toda a terra, todos os animais, para que governasse o céu, governasse a terra e governasse os mares. Mas mesmo assim, o homem e a mulher desobedeceram ao Senhor. A mulher, induzida pela serpente, cobiçou com os seus olhos aquela fruta. E as palavras da serpente que disse que a fruta era boa e que tão somente eles se tornariam como Deus, conhecedor do bem e do mal, encheu os olhos da mulher, que levou para o homem e que comeu. E ali eles cometeram o primeiro pecado, o pecado da desobediência. Porque Deus disse que comesse de todas as frutas que há no jardim. Tudo que Deus fez foi para o homem e para a mulher. Vocês podem comer tudo, vocês podem usufruir de tudo, menos disso aqui. Deus colocou apenas uma vírgula no limiar do mundo inteiro para o homem e a mulher, para que eles não passassem por aquela vírgula, mas eles foram justamente lá. Eles pecaram e transgrediram contra o Senhor. Após eles pecarem, o homem vai e mente para Deus, e uma coisa sai puxando a outra, até que Deus pega e diz
que o homem hoje é conhecedor, expulsa o homem e a mulher, tranca o jardim do Éden, para que ambos não viessem a comer o fruto da vida eterna. E desde aquele pecado, todas as crianças, todos os homens, adultos, velhos, saíram com uma mancha chamada o pecado. Algo que já vem no nosso DNA, algo que já vem em nós desde o nosso nascimento. Ou você acha que uma criança pequena, de 1 ano, 2 aninhos, pequenininha, está começando a falar, ela vai, quebra uma coisa e você chega para ela e diz, foi você? E a criança diz, foi não. Nós achamos tão bonitinho, né? Mas aquilo já é uma mentira, é um pecado. Aquela criança ela não tem consentimento do que está fazendo, ela não sabe o que está fazendo, mas ela está pecando por quê? Porque no seu DNA, na sua genética, no seu gênese, veio o pecado, herança maldita de Adão e de Eva. E o porquê que Deus permite que aconteçam as coisas ruins? O homem se afasta de Deus, o homem se aproxima do pecado, o homem começa a cobiçar, o homem começa a pensar e o homem começa a traçar os seus objetivos. E muitos dos objetivos dos homens que vivem afastados de Deus é cometer os atos mais dolosos que existem na face da terra. Um homem sente o desejo por uma criança. Vai lá, trama toda a sequência, pega aquela criança de poucos anos de idade, vem a cometer o estupro. Às vezes mata, às vezes a criança fica com sequelas gravíssimas pro resto da sua vida. Fruto do pecado, fruto do afastamento do Senhor, fruto de não viver uma vida perto de Deus. Meus irmãos, eu penso o seguinte, que se aqui onde nós vivemos e moramos aqui fosse um mar de rosas, não houvesse essas coisas, eu não estou dizendo que isso é para acontecer, longe de mim, eu não sou Deus, eu não tenho a capacidade moral para falar sobre isso, mas se aqui não houvesse pecado, se aqui não houvesse coisas ruins, ninguém queria ir para o céu. Todo mundo queria ficar aqui. Todo mundo queria que aqui fosse o paraíso, que aqui nós vivêssemos, que a gente não dessemos satisfações a Deus, que a gente não vivêssemos uma vida para glorificar aquele que nos formou, aquele que nos criou. Mas o afastamento do homem de Deus faz com que ele cometa todas essas atrocidades. O pecado, ele gera morte, e ele gera morte espiritual. E quando o homem ele está afastado de Deus, ele tem a capacidade de tramar um assalto, de matar uma pessoa, de roubar e de dizer com seus próprios lábios, graças a Deus, deu tudo certo. Você já deve ter ouvido isso. Uma pessoa fazer algo de errado, mentir e se safar e dizer, ufa, graças a Deus, deu certo. Aquela pessoa pecou, cometeu o ato da mentira e ainda disse, graças a Deus deu certo. Como se Deus ele tivesse aprovado aquilo. Não, Deus ele não aprovou aquilo. Deus ele não aprova um assassinato. Deus ele não aprova um estupro. Deus ele não aprova uma mentira. Deus ele não aprova um adultério, um roubo, um furto. Não. Ele permite por conta do afastamento do homem com ele. Mas aqueles que são seus filhos, aqueles que experimentaram do seu Espírito Santo, aqueles que vivem uma vida reta perante o Senhor, quando a sua carne começa a se inclinar para o pecado, o Senhor pega o seu Espírito Santo, move as entranhas dessas pessoas e diz, ei, você não foi separado para isso. Você já saiu daí desse poço de lama. Eu te tirei, eu te resgatei. Você é a minha noiva adornada. Você é a minha noiva, pura, santa e imaculada, do qual está aqui para ser uma pessoa diferente. E meus irmãos, os filhos de Deus são diferentes. Os filhos de Deus são reconhecidos como uma árvore que os frutos são bons. Como é que nós conhecemos uma árvore boa? Conhecemos uma árvore boa pelos seus frutos. Olhamos e se vemos uma macieira com maçãs lindas, bonitas, apetitosas, arrancamos aquela maçã e quando damos aquela dentada nela, bem gostosa, bem suculenta, e as maçãs são extremamente doces, nós dizemos, que árvore boa, que fruto bom, essa árvore aqui, eu quero sempre vir aqui pegar frutos nela. Mas quando nós chegamos numa árvore, e esta árvore nós olhamos e não conseguimos observar os frutos, e quando saem seus poucos frutos, saem podres, cheios de bicho, o que é que dizemos? Não, daqui eu não quero pegar essa maçã, daqui eu não quero pegar esse fruto. Assim são os filhos de Deus e os filhos das trevas. Os filhos de Deus são reconhecidos pelos seus bons frutos, pelas suas boas obras, pela sua índole, pelo seu caráter,
pelas boas obras que praticam. Nós não somos salvos pelas boas obras que praticamos, mas nós somos salvos para praticarmos as boas obras. Somos salvos para sermos pessoas boas, darmos boas informações, ajudarmos, sermos fiéis, sermos verdadeiros, sermos honestos, ajudarmos uns aos outros. Meus irmãos, muitas das vezes nós pensamos que nesse período em que nós estamos, ajudar uma pessoa só serve se for de uma forma financeira. Não é assim. Às vezes um simples, ei, como é que você está? Só você perguntar a uma pessoa como ela está, a pessoa já se sente bem, porque você demonstra que você se preocupa. E se a pessoa chegar para você e diz, eu estou passando por uma luta tão difícil, não chegue e diga, é por conta disso que você está fazendo. Não, chegue e diga, vai dar tudo certo. Entrega nas mãos do Senhor. Entrega nas mãos de Deus. Confia no Senhor. Faz como o salmista. Entreguei a minha vida a Ti, Senhor. Entregue a vida ao Senhor. Louve ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Porque sem Deus, meus irmãos, nós não somos nada. Se vivemos uma vida com Cristo e já temos tantas dificuldades, imagina sem Cristo. Mas o que nos traz um refrigério aos filhos de Deus é saber que em meio a tantas coisas ruins que nos rodeiam, tantas maldades, tantas atrocidades, tantas coisas que nos acontecem, o Senhor manda a sua legião de anjos para nos proteger, para fazer morada sobre nós e sobre a nossa casa, para proteger os nossos filhos, para proteger os nossos empreendimentos, os nossos trabalhos, para nos proteger todos os dias, meu irmão, minha irmã. Imagine só, você se acorda todo dia de manhã logo cedo e você vai se dirigir para o seu trabalho ou você vai estar dentro da sua casa. Quantas lutas não passamos? E as principais lutas são internas, são travadas dentro de nós, dentro do nosso coração. Quantas das vezes nos pegamos com pensamentos que dizemos, meu Deus, como é que eu estou pensando isso? Isso é a carne querendo militar contra o Espírito. O apóstolo Paulo diz que a carne é fraca, a carne ela se inclina para o pecado, mas o Espírito de Deus é forte, é vivificador e ele nos molda e ele nos fortalece. É como um biotônico Fontoura. Nós que somos do período de 1990 e 80 sabemos muito bem, as crianças quando eram raquíticas, crianças magrinhas que não comiam, os pais compravam biotônico Fontoura e as crianças comiam até o reboco da parede. Eu fui desse período de 1990 e eu era ruim para comer. Minha mãe comprava biotônico Fontoura, a fome que dava era grande. O Espírito Santo de Deus, ele faz isso. Ele nos reveste de força e de poder para que nós possamos estarmos firmes contra as ciladas do diabo. Então, meu irmão, em vez de você questionar o porquê que acontecem tantas coisas que você não entende, busque a Deus, busque se aproximar de Deus. Busque ser você uma pessoa melhor. Eu li esses dias um meme que dizia desse jeito. Deus não precisa que nós sejamos boas pessoas. Mas o nosso vizinho, ele precisa que sejamos boas pessoas. O que esse texto quer dizer? Esse texto quer dizer que mesmo que eu e você sejamos boas pessoas, não vai mudar em nada a glória de Deus, não vai mudar em nada o poder de Deus. Deus não vai ficar mais elevado no seu trono, ou mais abaixo, não. Mas nós podemos fazer a diferença na vida de pessoas. E quando buscamos a Deus, nos afastamos do pecado, deixamos de cometer essas atrocidades, porque nos revestimos do poder de Deus. Que Deus esteja com você, meu irmão, esteja com você, minha irmã, e você possa compreender que viver uma vida ao lado de Cristo é melhor do que viver uma vida afastada do nosso Senhor. E eu louvo a Deus e peço ao Senhor que você busque ao Senhor. Busque uma igreja, busque ler as Sagradas Escrituras do Senhor, que é tão importante para as nossas vidas. Qualquer dúvida que você tiver aqui, você vai receber a resposta. Honre seu pai e sua mãe, fale a verdade, não minta, não adultere, não roube, não furte. Seja uma pessoa em que dá orgulho ao nosso bom Deus. E você verá a diferença que Deus ele vai fazer na sua vida. Ó Pai, eu te louvo, meu Deus. Eu te louvo porque não há nada melhor do que estar na tua presença. Não há nada melhor do que te glorificar, do que te bendizer. Não há nada melhor, meu Deus, do que anunciar a tua palavra para as pessoas. Muitas das vezes estamos fracos, debilitados, doentes, com tantos problemas, Senhor. Mas eu te peço, reviste a mim, meu Deus, a mim. E a tantas pessoas que levam a tua palavra, meu Deus, para que a gente não desista. Reveste também este irmão e esta irmã, meu Deus, que está ouvindo essa mensagem, que estava com esses questionamentos, e se ainda está, que o Senhor possa esclarecer melhor do que eu, porque o Senhor
é o professor dos professores, o Senhor é aquele que ensina de uma forma tremenda como nenhum teólogo pode ensinar. Mas eu me esforcei para, na simplicidade da Tua palavra e do Teu amor, meu Deus, poder tirar a dúvida dos meus irmãos. Que o Teu Santo Espírito os encontre, os aconselhe, que eles possam Te aceitar como Seu Senhor e Salvador, possam Te buscar, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, ó Deus, e nos fazer servos fiéis, noivas que dão prazer ao Seu noivo. Eu louvo ao Senhor, meu Deus, e Te glorifico, e peço que o Senhor abençoe a todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, muito obrigado por mais uma vez você estar aqui. Quero agradecer pela sua presença, quero agradecer cada vez mais por pessoas novas que têm feito parte do nosso grupo. É tão bom ouvir a palavra do Senhor, é tão bom compartilhar a palavra do Senhor. E eu só te faço um pedido que eu sempre fiz desde o começo em que eu iniciei esse trabalho. Compartilhe essa mensagem, leve essa mensagem para as pessoas. Quantas pessoas precisam ouvir sobre a palavra de Deus, precisam tirar esclarecimentos e buscar esses esclarecimentos na palavra do Senhor. Eu sempre vou te direcionar para aqui, porque aqui contém as palavras de vida eterna. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.